dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. Seu domingo começa muito melhor a partir de agora, né? Tá de preguicinha, tá aproveitando, tempo gostoso. Então vamos falar sobre um assunto que afeta milhares de pessoas, ou melhor, milhões no mundo inteiro. Dor. Alguém tem algum tipo de dor crônica? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Convidamos a doutora Fabíola Guiar, que é uma fisioterapeuta especializada no assunto, que vai tirar algumas dúvidas de você aí de casa. Não é isso, doutora Fabíola? Bom dia, que bom tê-la aqui no programa atual. Bom dia, querida. Muito obrigada pelo convite. O que é dor, Fabíola? Então, dor, na verdade, ela é uma resposta do nosso sistema central, do sistema nervoso central. Então, assim, você tem a dor ele é uma resposta de proteção. Sim. Você vai lá, você espetou seu pé no prego, você sente a dor para te proteger de que isso não evolua para uma lesão maior. Sim. Mas aí a dor, ela tende a ser esse sistema de alarme central, né? E numa dor aguda, ela passa. Só que às vezes isso não acontece. E aí a gente tem uma dor mais persistente. E aí a gente começa a falar nessa dor que persiste, em dor crônica, que seria uma dor persistente aí de 3 a 6 meses, né? Uma dor que se torna uma dor crônica ou muito mais do que isso. Você está falando de meses, né? E a gente sente há anos. Vamos botar assim. Isso é muito comum. Hoje é muito estudada a questão da dor crônica e a estatística mostra que 60 milhões de pessoas sofrem de dor crônica. Isso a gente está falando num percentual de a cada 5 pessoas uma tem dor crônica. Uau! E todo mundo reclama. Só que ninguém acho que corre atrás do prejuízo, né? Pois é, porque a dor crônica ela tem um contexto muito grande. Ela envolve múltiplos fatores que precisam ser muito bem trabalhados, né? A pessoa começa a entrar num ciclo vicioso de tratar essa dor. A gente se acostuma com ela? Não é que a gente se acostuma com a dor, mas a maioria desses pacientes começa a viver muito em função dessa dor, né? Então a gente começa a entrar nesse ciclo vicioso que eu te falo. Você tem a dor, e aí você começa a ficar ansioso e deprimido por causa dessa dor. E aí vem os pensamentos negativos e as crenças que você vai criando em função dessa dor, que te levam a ter menos movimento, a se mexer menos, a criar crenças que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que aquilo vai te causar dor, e isso leva a mais dor. Então você começa a entrar num ciclo constante. Aí com analgésico e vai eliminando um pouquinho, aí você deixa ela passar. Eu tô falando assim das coisas até mesmo que eu faço, né? Tô assumindo minha culpa aqui. Nessa vibe. Você começa a entrar na questão de usar muita medicação, de procurar muitos médicos, de procurar muitos tratamentos, de procurar muitas respostas. Até o Dr. Google, né? A gente vai... Por que eu estou sentindo tanta dor? Aí eu vou pro Google, né? Esse é o pior. Esse é o pior médico. Na verdade, essa questão do excesso de informação, isso também atrapalha, né? O paciente começa a criar verdades para a sua própria dor. Então ele começa a acreditar em certas coisas que são crenças que limitam, né? Então assim, a gente tem, na verdade, essa dor crônica, ela tem uma sensibilização do sistema nervoso central. Você começa a ter muita informação de dor. E aí, tudo que te remete a essa dor, aumenta a dor. Então o paciente começa a procurar muito médico, a ter muitos diagnósticos. Isso gera uma catastrofização, né? Ele começa a achar que ele tem realmente uma doença muito séria. Ou então ele começa a procurar muitas coisas e não tem respostas, e ele começa a achar que o problema dele é muito sério. E na verdade a gente tem o que a gente chama hoje de fatores biopsicossociais que completam essa definição de dor crônica, né? Você começa a ter aspectos biológicos que aí vem muito em função da ansiedade, da depressão, que é a insônia, a ansiedade,
e que geram fatores bioquímicos importantes que aumentam essa sensibilização à dor. Sim. Onde essas dores são mais específicas? Onde que as pessoas reclamam mais? Então, pelo corpo de uma forma geral. As dores musculoesqueléticas em geral, as dores articulares, né? As cefaleias, as enxaquecas, a fibromialgia e em dor crônica também se fala nas dores oncológicas também. Agora, as pessoas falam muito assim, o pescoço tá muito rígido, né? Aí começa a vir para a escápula aqui atrás e ombro, e aí já pega as costas inteiras, aí já pega das pernas. Isso é possível? Isso é possível. Começar aqui e doer lá no dedinho do pé? Mas vem muito em função desse comportamento que eu estava falando da dor crônica, né? Essa dor que se espalha, essa dor que hoje está aqui, amanhã está ali, ou então ela está no corpo inteiro, ela tem muito a ver com esse aspecto biopsicossocial, que tem os aspectos biológicos, tem os psicológicos e tem a questão de que o paciente, a partir do momento que ele começa a sentir uma dor e que ele vive em função dessa dor, ele vai se tornando limitado. Ele vai deixando de ter a vida social dele por causa da dor. Ele deixa de fazer atividade física por causa da dor. Ele deixa de se movimentar por causa da dor. A dor está sempre comandando a vida dele, né? Então ele vai criando mais tensões musculares, ele vai criando um comportamento muito mais sedentário, que aí hipersensibiliza o sistema nervoso central. Então, assim, a questão dos multifatores. A maneira como você deixa a dor dominar a tua vida é que causam todos esses comportamentos e respostas de mais dor. Então, quer dizer, nem sempre a dor ela vem de uma patologia. Por exemplo, um problema na coluna que pode gerar uma dor, né? Nem sempre. Ótima pergunta. Às vezes é uma questão da exatamente cabeça. Isso. Na maioria das vezes, ela não está ligada a nenhuma lesão. Você não tem nenhuma lesão. Se você fizer exame, você vai sempre ter um achado clínico dentro desse exame. Se a gente fizer um exame seu hoje da cabeça aos pés, a gente vai achar achados clínicos em várias partes do corpo e que não necessariamente são sintomáticos e que não necessariamente vai ser a causa dessa sua dor. Essa dor, ela vem de um contexto, entendeu? Então, assim, é muito importante o paciente que tem esse tipo de dor crônica, que sente dor em várias partes do corpo, ou que se entenda aí que a vida dele parou em função da dor, ele tem que mudar o foco. Ele tem que começar a mudar o foco e não deixar a dor tomar conta da vida dele. Então ele tem que ter atividade física, que é o melhor remédio. É que eu falei até no início, né? Você vai ao médico, às vezes ele não vai te receitar remédio, ele vai te receitar uma atividade física. Sim, porque ela é extremamente importante em todos os sentidos, né? Eu diria que é um dos grandes remédios para a dor crônica. E você vai ter que ter um trabalho multifatorial, né? Você vai ter que tratar esse biológico seu, tratar a questão da sua insônia, a questão da sua ansiedade, às vezes até as alterações intestinais que também comprometem muito na questão da dor crônica. E você tratar o seu psicológico também, mudar. Né? É mudar o estilo de vida, mesmo. Mudar a alimentação, mudar um estilo de vida. Não vai existir um único tratamento que vá salvar a pátria. Tem que ser integral. Tem que ser integral. E tem que ter essa mentalidade de que tem que mudar a forma de encarar a dor. Obrigada, doutora. Até a próxima, viu? A gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto ainda. E você de casa, vamos a Campos com a Alessandra Ribeiro. Agora nós vamos falar do Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. São 25 anos de excelência no atendimento ao associado que, com suas mensalidades em dia, além de ter a assistência completa, também contribui com entidades beneficentes da região que possuem parceria com o Plano Boa Viagem.
A Boa Viagem é a única em 10 municípios da região Norte e região dos Lagos. O atendimento em todo o Brasil. O telefone 0800 282 1610. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. E quem tem Boa Viagem tem grandes vantagens. Confira. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Casa, Centro de Atenção à Saúde Humana. Aqui você encontra atendimento especializado para a solução do seu problema. Casa ainda tem um diferencial. Se você for um associado ao Plano de Assistência Familiar Boa Viagem, tem 70% de desconto em todas as consultas. Agende sua visita 2731-8288. Casa Barão de Miracema, 199, Centro de Campos. Obrigada, Alessandra. No próximo bloco, a nossa receita de hoje está imperdível. Gosta de brownie? Então vai vir um caprichado para você depois do intervalo.